Aleluia. Nós habitamos no esconderijo do Altíssimo e à sombra do Onipotente nós descansaremos. Diremos do Senhor, Ele é meu Deus, é o nosso refúgio e a fortaleza, pelo que nada temeremos nem recearemos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem de eternidade a eternidade, só o Senhor é Deus. Nós elevamos os nossos olhos para os montes, de onde virá o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele é o nosso pastor e nada nos tem faltado. Ele é o Deus que, segundo as suas riquezas, tem suprido todas as nossas necessidades. Ele é aquele que dá aos seus filhos enquanto nós dormimos. Ele é o início e o fim, o alfa e o ômega. Ele é aquele que veio e voltará para buscar a sua igreja, o Cordeiro de Deus, aquele que é o Senhor, que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele é o cavaleiro branco que saiu vencendo e para vencer. Ele que tem a chave de Davi, fecha e ninguém abre, abre e ninguém pode fechar. Ele estava no início fazendo com Deus todas as coisas, e sem Ele nada que foi feito se fez. Ele é aquele que naquele grande dia dirá: vinde benditos de meu Pai, e receberei por herança aquilo que está preparado para vós antes mesmo da fundação do mundo. Ele é Jesus, e é neste nome, Deus, que nós nesta manhã mais uma vez entramos na Tua presença para declarar que o Senhor é Deus, não há Deus maior, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Prestamos ao Senhor a honra, a glória, o louvor, a exaltação. Declaramos nosso amor ao Senhor, porque temos um Deus que é Deus e Pai. É o Pai nosso que está nos céus, mas liberou do seu Espírito para estar conosco, dentro de nós, se movendo aonde nós vamos. Nós te adoramos, ó Deus poderoso, todo-poderoso é o Shaddai. Aceita a nossa adoração, fruto dos lábios que confessam o nome do Senhor. Que os rios de águas vivas fluam dentro de nós, fluam neste lugar. Ó Espírito de Deus, Tu tens liberdade para continuar fluindo neste lugar. Assim como esse vento sopra, nós não sabemos de onde vem, nem que hora onde ele vai. Pai, esteja soprando onde estiver um dos nossos familiares, porque aonde Teu Espírito sopra, ali a vida é gerada. Então, Senhor, em nome de Jesus, sopra onde estão os nossos parentes, nossos filhos, filhas, sopra onde estão os esposos, as esposas, sopra, Senhor, onde estão os nossos amigos, traz vida, Espírito de Deus, em nome para a glória de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 3. Meu Deus, verso 14. Êxodo 14. 3:14. Aleluia. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Eu sou o que sou. Dirás ao povo de Israel: eu sou, me enviou a vós. Como nós aprendemos, só uma vez no ano, no dia do Yom Kippur, em que o sumo sacerdote, ele passava toda uma noite lendo o Pentateuco. Quando ele cansava, levantava-se um sacerdote e continuava lendo. Ele tinha que passar toda aquela noite sem dormir. Durante aquela noite, todo o seu corpo era ungido com óleo. E quando chegava o dia de Yom Kippur, que é o dia do perdão, ele adentrava no Santo dos Santos. Ali ele aspergia, colocava o sangue do cordeiro que foi sacrificado, e ele fazia aqueles movimentos ali dentro. Ele era preso por uma corda, porque
se ele não estivesse plenamente limpo na sua mente, poderia ocorrer dele ser fulminado pelo Senhor ali dentro do Santo dos Santos. E naquele dia, era o único dia que o sumo sacerdote, ele falava o nome de Deus. Então, quando nós lemos todo o Antigo Testamento, aí nós vemos quando Moisés ganhou a guerra contra os midianitas, então ele chamou Deus de Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira de vitória. Quando Abraão viu o cordeiro, ele disse, é Jeová Jiré, o Senhor proverá. Quando Ezequiel viu a presença, ele disse, é Jeová chamar, Deus está nesse lugar. Isaías vai chamar de Jeová Kodesh, o Deus que santifica. Mas pronunciar o nome de Deus não era, o judeu até hoje ele não fala, porque eles levam a sério o não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então, uma vez por ano, o sumo sacerdote, que era uma representação, o profeta, ele fala de Deus para o povo, o sacerdote, ele cria um ambiente para que o Senhor receba a adoração. Então, ele deveria, por que ficar lendo todo o Antigo Testamento, todo o Pentateuco? Para que não entrasse pensamentos negativos. Por que não dormir? Porque havia a possibilidade dele dormir e ter um sonho que não agradasse a Deus. Então ele passava toda aquela noite para os irmãos verem a seriedade com que eles levavam este momento de adoração ao Senhor. E aqui no livro de Êxodo, nós vamos ver que havia as representações, foram 10 pragas que Deus mandou, e para cada praga havia uma representação dos deuses de lá do Egito. Eles adoravam o sol, eles adoravam a lua, eles adoravam o Nilo, eles adoravam o boi ápis, eles adoravam o faraó. E agora Deus vem para Moisés, e Moisés pergunta para ele, quando chega lá eu vou dizer o quê? O que é que eu vou dizer? Porque ele tem os deuses dele. O que é que eu vou dizer? Aí Deus diz assim, você vai dizer que eu sou o que sou. Essa palavra, né, esse verbo ser, nós aplicamos para nós, eu sou advogado, eu sou engenheiro, eu sou empresário, eu sou isso. Mas a pessoa se identifica por aquilo que ela exerce, não por aquilo que ela é. Eu sou professor, eu sou eletricista, eu sou taxista, eu sou uberista. Então, por aquilo que ela exerce. E Deus está falando aqui aquilo que Ele é por essência. E a melhor tradução seria não só eu sou, mas eu sou aquele que sempre fui, sou e sempre serei. Então, a ideia de que Ele é o eterno, por isso que a Bíblia diz, Ele é o eterno, imortal, invisível, mas real. Amém? Então, Deus vai falar a Moisés, você vai lá e vai dizer ao povo, vai falar para Faraó, eu sou. Porque quando você olha, você tem um Deus, aí você diz, esse aqui é o Deus Sol, esse aqui é raio, Deus Sol, esse aqui é o Rio Nilo, nosso Deus deles. Mas Deus vai dizer assim, não, eu sou aquele que é e que há de vir. São palavras, são letras, o hebraico é semelhante ao mandarim. Cada letra, ela tem uma representação. Então, eu sou que sou, é escrito, Yud, Re, Vav, Re. O Yud significa mão, o Re, furo, e o Vav, prego. Dá para ver alguma coisa na sua mente? Mão, furo, prego. Está apontando alguém? Quando hoje os cientistas param para analisar, irmãos, quando foi feito o genoma humano, eles notaram que cada
coisas ali do genoma é 10, se eu não me engano, 10, 5, 4, 5. Não, 10, 5, 6, 5. Quando eles mapearam, eles notaram isso. Vai lembrar de alguém, irmãos? Yud, Re, Vav, Re. Então, para o judeu, quando você pega o alfabeto, então, os números estão no alfabeto e algumas representações daquela letra vai apontar um significado de algo. E quando você junta todas as letras, vai dar o significado real de que cada letra vai representar em primeiro lugar. Amém? Então, cada palavra que nós pronunciamos, existe às vezes neologismo, palavras que são criadas e que elas vão permanecer, mas alguém falou primeiro essa palavra. Então, qual o significado que a pessoa deu quando ela pronunciou a palavra pela primeira vez? Amém? Então, quando Deus fala para Moisés, você vai lá, e quando você chegar lá, você vai dizer: eu sou o que sou. Todos os evangelhos, as pessoas chegam a Jesus e fazem 174 perguntas a Jesus. Dessas 174, Jesus só respondeu 2 perguntas. As outras, ele deixa no ar, ele não fala nada. Por quê? A representação, ele sabia quem ele era. Amém? Ele sabia quem ele era. Eis aí um comelão e um beberrão. Aí Jesus disse assim: veja, João Batista não comia nem bebia, vocês dizem tem demônio. Veio o Filho do Homem, aí vocês chamam de comelão e beberrão. Tudo bem, você está falando isso, fica na paz, me deixa em paz. Ele não precisava dizer quem ele era. Só teve um momento que Jesus chama os seus discípulos, e aí ele quer ver se os discípulos estavam vendo nele aquilo que ele era. Quem diz os homens ser o Filho do Homem? Aí uns dizem Jeremias, outros João Batista, que ressuscitou, outros Elias, ou um dos profetas. Aí Jesus pergunta: mas vocês, o que é que vocês dizem que eu sou? Vocês estão andando comigo, você tem que saber quem eu sou. Então o que é que vocês dizem? Agora, só que Jesus, ele vai se revelando justamente como eu sou. João 3,16, né? Jesus vai declarar, Deus vai declarar que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí Jesus vem e diz assim: eu sou a porta, e as minhas ovelhas, elas passam por ela. Eu sou. Já foi dito lá, pela primeira vez, quando Deus se declara, quando Deus se revela, não agora a uma pessoa, mas uma representação de uma nação, de um povo, ele vai dizer: eu sou. Aí vem Jesus e diz: eu sou a porta, e as minhas ovelhas, elas passam pela porta. Não tem como pular de janela, você tem que passar pela porta. A Bíblia vai declarar: não há outro nome que nós sejamos salvos, possamos ser salvos, a não ser através do nome de Jesus. Amém? Aí depois ele vai dizer assim: eu sou o pão da vida. Aquele que de me comer jamais terá fome. Vossos pais comeram pão no deserto, mas eu sou o pão vivo. Eu sou, mais uma vez, Jesus está fazendo declarações daquilo que no Antigo Testamento o povo experimentou. Ele vai dizer: eu sou a água viva. Se existe água viva é porque tem água que é de fonte rota, é morta, verdade? Ele diz: eu sou a água viva. Eu sou aquele que Deus falou a Moisés: olha, toque na rocha, fale a rocha, e vai brotar água. Na segunda vez, aí Moisés, ao invés de tocar, Moisés bateu, e ali jorrou água. Ele vai declarar: eu sou a água viva.
eu sou a água viva. Ele vai declarar que ele é o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas o eu sou que Jesus declara. Por quê? Para você entrar no Santíssimo Lugar, existe primeiro o pátio, que era para a pessoa passar pela porta, ali no pátio se chamava caminho. Então não tem mais, entrou no pátio, não tem mais como retornar. Você se achegou a Jesus, não tem mais. Se a pessoa teve uma experiência plena com Jesus, ela não tem mais como retornar. Ela já está ali no pátio. Ela só tem que avançar. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Então a pessoa chega mais próximo, ele conhece outras verdades, mas agora ela toma consciência de quem é a verdade. E quando ele entra no caminho, ele se confronta com a verdade, ele entende quem é ele, com a santidade do Senhor. Aí ele vai experimentar a vida, é quando ele entra no Santo dos Santos. Por isso que o sumo sacerdote, quando entrava, ele entrava amarrado. E ele tinha uns gozos nas suas vestes, porque enquanto ele se movimentava, as pessoas ouviam. E caso aconteceu com os filhos de Arão, que foram oferecer um fogo estranho ao Senhor, eles foram, ninguém entrava, então as pessoas puxavam, porque se o sumo sacerdote morreu, imagine quem vai ter ousadia de entrar. Então, quando Jesus declara, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, essa vida que nós estamos passando aqui, nós estamos só de passagem, irmãos. Estamos só de passagem. Porque lá no livro de Hebreus declara, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Você está entendendo? Nossa morada não é aqui, nós estamos aqui, mas estamos de passagem. Então, ele vai declarar, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Está repetindo as mesmas declarações que Deus declarou a Moisés. Você quer que eu diga que eu sou? Ele está usando Iud, Re, Vav, Re. Eu sou. Ele vai declarar que quando ele está com Lázaro, vai ver Lázaro, e as irmãs de Lázaro, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus vai declarar, eu sou a ressurreição e a vida. E aí as irmãs declaram, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Mas Jesus precisava fazer a demonstração. E no livro de João vai declarar, Jesus diz assim, Pai, eu sei que tu sempre me ouves, mas para que eles creiam que eu vim de ti, Lázaro, vem para fora. Então ele dá um comando, já há 4 dias, o Senhor da vida chegou, e aonde ele chega, a morte tem que bater retirada. Você entende isso, irmãos? Então, quando Jesus vai se revelando, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o povo, eu sou a ressurreição e a vida. Ele vai declarar, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto. Então, aos olhos de alguns, fulano, ciclano, meu pai, minha mãe, minha avó, meu avô já morreu. Mas ele não morreu, mas ele passou da morte para a vida. Você entende isso? Glória a Deus. Quando nós estávamos lá no futebol, na quadra, em Boca do Rio, e ao final tinha um grupo de jovens, 2 ou 3 jogaram com o pessoal, e aí no final eles estavam assim, e Edson Carlos chegou e disse assim, vamos chamar aquele pessoal para orar. Aí foi. Aí eles estavam narrando para mim, Salomão, que eles já estavam preparando o baseado de maconha para fumar. Aí eles disse assim, nós somos evangélicos, nós queremos orar com vocês. Aí veio um grupo, os outros estavam separados jogando bola, foi chamado, eles foram. E quando nós estávamos ministrando, eu ouvi, você vê que tinha um rapaz que ele estava assim, olhando assim com uma cara de muita raiva no seu coração. Ele estava com o braço cruzado, ele veio porque os outros puxaram, mas o semblante dele era de ódio. Nós ministramos a palavra de confissão, eles repetiram conosco, e eu orei com o olho aberto, nesses momentos você deve fazer isso,
E depois eu orei por eles. E observava a face dele. E no final eu chamei aquele jovem para perto e disse para ele: meu filho, pessoas da igreja que podem ter te ferido não é a igreja de Jesus. Pessoas da igreja que podem ter te ferido não representa a igreja de Jesus. Sabe por quê, irmãos? O corpo de Jesus é sarado. O corpo de Jesus já foi transformado. Aí a pessoa diz assim: não, porque na igreja tem de tudo. Não tem de tudo não, tem um joio, não tem de tudo não. A igreja de Jesus, ela é pura. Pedro vai declarar que é uma igreja sem mácula, não tem ruga não. Aí às vezes a pessoa pega, não é porque não é a igreja de Jesus que é assim. Tem algumas pessoas que estão ali, que estão no processo, tem algum joio que está ali no meio, não confunda com a igreja, porque o corpo de Jesus já foi transformado. E quando a igreja entende isso, quando a pessoa entende isso, e eu sempre digo, você pode estar numa igreja com 500 mil pessoas, mas o que é que acontece? Se tem uma indiferença com um, aí a pessoa sai ferida e diz assim: a igreja me feriu. Não foi a igreja que te feriu, foram 2 ou 3, porque no geral a igreja de Jesus é boa. O povo que está na igreja é gente boa, irmãos. Eu já sou a 3ª geração de evangélicos dentro da minha família. Sempre fui pastoreado, depois meu pai se tornou pastor. Eu sei o processo de igreja, as coisas que os bastidores da igreja. Mas a pessoa analisa a igreja institucional, a igreja com registro no CNPJ 33794, alguma coisa assim, fica localizada ali, é a igreja física. Mas a igreja de Jesus, ela é pura, ela é imaculada, ela é limpa, não tem rugas, não tem manchas. Amém? E por quê? A igreja é uma representação do corpo de Jesus. Nós somos o corpo de Jesus. Nota que os discípulos no caminho de Emaús, eles olham, aí Jesus vai conversando com eles, a conversa continua, aí quando chega lá na frente, no momento do partir do pão, tinha um detalhe, que eles devem ter percebido, muito provavelmente os furos nas mãos, ou a forma que Jesus partiu o pão. Aí eles reconheceram: aí Jesus estava conosco. Por acaso nosso coração não estava aquecido quando nós andávamos com Ele? Mas aí Jesus vai embora. Então o corpo, nós como igreja, o corpo não tem lugar, irmãos, para doença, para ressentimento, para raiz de amargura, para falta de perdão. Não pode ter, porque o corpo já está curado, já foi transformado. Amém? E quando a gente se vê assim, quando você entende isso, aí você começa a fazer a diferença da igreja instituição da igreja gloriosa, que nós não vamos para lá, nós já estamos lá. Amém? Essa é a igreja gloriosa de Jesus. Então, quando Jesus vai se revelando na sua palavra, todo pintor, toda pessoa, como é que se diz? Por exemplo, a pessoa olha assim, pedreiro é tudo igual, levanta tal, mas quem entende, chega no lugar, aí bota fulano, ciclano. Quem foi construído, quem entende e conhece a obra da pessoa, diz: foi fulano. Mecânico é tudo igual, mas quem conhece diz assim: não, mas fulano é diferenciado. Tem as concessionárias que tem lá toda a instrumentalização para discutir o defeito, mas tem um mecânico tal que ele só em ouvir, só em sentir o cheiro que o carro está emitindo,
ele sabe qual é o defeito do carro. Você está aqui, irmão? Porque a pessoa vai se aplicando e ela vai deixando uma assinatura. Então, quando fez a codificação do genoma humano, eles observaram isso. Está lá a assinatura de Deus. Fui eu quem fiz. Agora ele se revela de forma plena. Você vai dizer ao povo que eu sou apareceu. Mas tem mais coisa não? Não, você vai dizer só que foi eu sou. Eu não tenho explicação a dar. Eu sou aquele que está no governo. Eu sou aquele que estou no comando. Eu sou aquele que criei todas as coisas. Eu sou Deus eterno. Eu sou imortal. Eu sou invisível. Eu sou real. Mas vem agora Jesus, na plenitude dos tempos, o Verbo se fez carne. A palavra se fez carne. A palavra que ele disse Deus, aí a palavra Jesus fazia. Haja separação das águas, haja separação de terra, e tudo foi se formando. Levanta aqui, porque ele é o único. Nós estamos, mas só quem é Deus. Só quem é Deus. E quando nós nos encontramos com ele, nós passamos sim. A pessoa confunde muito entre o ter e o ser. Ser é essência. Ter é possuir coisa, é ser reconhecido como, eu falei. Fulano é um juiz, fulano é um advogado, fulano é um médico, fulano é um dentista. Mas Jesus declarou que ele é. E ele disse também que ele é o bom pastor. Ele não é só pastor, ele é o bom pastor. E ele disse, e como bom pastor, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. E ele vai mais adiante e declara que as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Elas me conhecem e delas eu também sou conhecido. Ninguém as arrebatará da minha mão. Porque foi comprado, nós somos comprados com bom preço. Então, Jesus não é só o bom pastor, ele é o sumo pastor. Ele é aquele que está acima, ele é o cabeça, ele é aquele que está direcionando todas as coisas. E como o bom pastor, ele nos leva a pastos verdejantes, ele nos leva às águas tranquilas. A gente pode passar pelo vale da sombra da morte, mas se não é a hora, não adianta que você não vai. Pode vir o que for, o bom pastor está conosco. E ele vai declarar que, como o bom pastor, ele vai declarar: eu tenho ovelhas, e as minhas ovelhas ouvem a minha voz e seguem. Então, Jesus vem e diz assim: agora eu estou trazendo o reino, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então a terra entra em concordância aqui com as coisas que estão lá do reino, que Jesus trouxe o reino. Quando nós alinhamos o querer, o acontecer da terra, daquilo que foi determinado nos céus, então há uma ligação. E ele vai dizer que a Bíblia vai declarar no livro de Apocalipse, ele é aquele que tem a chave de Davi. Ele fecha e ninguém abre. Ele abre e ninguém pode fechar. E ele declarou que tudo que nós pedimos em seu nome, crendo nós receberemos. Ainda não estou vendo, pastor, ainda não está acontecendo, mas ele falou e pronto, irmãos. Ele falou e pronto. E como Deus falou, ele não tem nada para nos explicar, não. Ele explica se ele quiser.
Mas ele é tão lindo que ele vai se explicar. Mas ele explica, ele é e acabou. Então, quando eu era garoto, às vezes, quando um irmão meu tinha um ou dois que às vezes queriam usar, mas meu pai, é isso e acabou. Não tem explicação. Acabou, pronto. Aí a gente calava. Por quê? Ele é Deus, Ele é Senhor. Mas ainda assim, Ele se revela para cada um de nós. E a Bíblia declara, havendo Deus antigamente falado pelos pais e pelos profetas, aleluia, hoje Ele fala a cada um de nós através do seu Filho Jesus. Você pode dar uma glória a Deus? Porque aquele que se identificou como eu sou, agora vem Jesus. E no livro de João, você vai encontrar João é aquele que Jesus vai fazer essas declarações. Nos outros evangelhos você não vai perceber muito. Mas no livro de João é enfático em querer mostrar que Jesus é Deus. Amém? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito Pai. Moisés, Senhor, deixa eu te ver. Moisés, rapaz, você não vai aguentar de minha glória não, mas fique atrás da terra e você vai ver. Você vai sentir só o meu passar. Quando Moisés sentiu a presença, ele se esconde ali atrás da pedra. Mas agora vem Deus e se revela através de Jesus. Isso é muito lindo, irmãos. E não só se revela, não mais para alguns aquele Deus distante, mas agora aquele Deus que está perto, que vai na casa das pessoas, que come, que bebe. Um Deus que tem sentimento, que chorou quando viu Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, como eu quis fazer como uma galinha faz com seus pintinhos, colocar vocês debaixo das minhas asas. Quando chegou, ele sabia que ele ia ressuscitar, irmãos, mas ele chega próximo da cidade e as pessoas vêm, olha, aquele que você amava morreu. A Bíblia diz que Jesus chorou. É um Deus que tem sentimento, é um Deus que nos ama, que quer estar perto de nós, é um Deus que não está distante, ainda que às vezes, em alguns momentos, nós possamos sentir assim, mas Ele está perto de nós, porque Ele é o nosso eu sou. Você está precisando, está com sede de quê? Vá à água viva. Você está com fome de quê? Vá ao pão vivo. Está sem norte, existe o caminho. Está desanimado, existe uma verdade que Deus quer revelar. Está se sentindo, vai dizer que está tudo dando errado, existe vida aí. Ainda não acabou. Já morreu, mas tem alguém que é a ressurreição, pode ressuscitar todas as coisas. Amém? E Jesus vai declarar: quem vê a mim? Quando Filipe perguntou, Senhor, mostra-nos o Pai. Aí Jesus diz o quê? Quem vê a mim, vê ao Pai. Amém? Então, eu sou, se revelou lá. Agora eu estou dizendo que eu sou. Amém? Aleluia. E a palavra de João 7, 28, de Jesus 7, 28 de João, pois enquanto ensinava no templo, clamou dizendo, vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou. E não vim porque eu de mim mesmo quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. Eu o conheço, porque venho da parte dele e fui por ele enviado. Jesus, o nosso eu sou. Ah, Pai, nós queremos te adorar mais uma vez na manhã deste dia. Para onde nós iremos, Senhor? Só o Senhor tem palavras de vida. Que a palavra que é vida, Jesus de Nazaré, se torne dia a dia vida na nossa vida, Senhor. Pai, em nome de Jesus, uma semana abençoada para o teu povo, uma semana de portas abertas, uma semana de milagres, uma semana que os anjos do Senhor possam estar militando ao nosso favor, Senhor. Traz resposta dos céus. Nós queremos, Pai, em nome de Jesus,
Vê as nossas orações que foram semeadas, se materializando para a honra e glória do teu santo nome. Concede vida à nossa vida. Ó Deus, livra o teu povo dos males e dos maus. Livra, Senhor, das pestes. Livra o teu povo, Senhor, do homem sanguinário, da bala perdida. Meu Deus, protege o teu povo, porque nós estamos debaixo das tuas asas. E debaixo das tuas asas nós estamos seguros, porque a tua palavra é escudo e broquel. Então nos protege, Senhor, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém.